Olá, hoje eu quero começar falando para você sobre o que acontece nas igrejas. A gente sabe, a gente tem aí a ideia de uma igreja cristã, os evangélicos, protestantes, enfim. E a gente sabe que existe uma certa forma dentro da igreja que pessoas entram para o hall da igreja e outras saem do hall da igreja. Agora, como entender tudo isso baseando-se no amor? É engraçado que tem um texto na Bíblia que Paulo é bastante duro com essa situação. Veja só o que está em 1 Coríntios 5, a partir do verso 11. Ali numa situação que estava vivendo Corinto, estava tendo um problema com pessoas que não estavam andando nos caminhos de Deus, e Paulo foi duro com essas pessoas. Mas olha o que ele diz. O que eu digo é que vocês não devem ter nada a ver com ninguém que se diz irmão na fé, mas é imoral, avarento, adora ídolos, ou é bêbado, ou difamador ou ladrão. Com gente assim, vocês não devem nem comer uma refeição. Afinal de contas, eu não tenho o direito de julgar os que são cristãos. Deus os julgará, mas será que vocês não devem julgar os seus irmãos na fé? Como dizem as Escrituras Sagradas, expulsem do meio de vocês esses homens imorais. Tudo bem, é duro quando falo de pessoas que são imorais, ladrões, enfim, pessoas que podem de repente estar na igreja. Mas afinal de contas, e o amor? Como lidar com essas pessoas? Como entender esse contexto bíblico aqui em relação à igreja? Em eu ser excomungado de uma igreja por algum pecado. Como que a gente entende isso? O que a Bíblia nos esclarece com relação a esse assunto? Isso é intrigante, não é? Pois essa e muitas outras questões você vai acompanhar agora, pois está no ar, na mira da verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Já está começando o seu programa Na Mira da Verdade, um programa onde você faz as perguntas e a Bíblia responde para você. Esse é um programa ao vivo que você pode mandar instantaneamente as suas dúvidas, os seus questionamentos, e nós responderemos aqui baseados neste livro sagrado, que eu costumo dizer que é o nosso manual de sobrevivência, pois aqui tem tudo o que a gente precisa para viver neste mundo cheio de pecado que estamos passando. Seja muito bem-vindo, já nos conectamos com o Brasil e o mundo através das ondas do rádio, da internet e da TV Novo Tempo, espalhada por todo o nosso país. Obrigado pelo carinho da sua audiência e já vamos começar o programa cumprimentando meu amigo professor Leandro Quadros. Mais uma vez, estamos juntos aí para aprendermos mais sobre a palavra de Deus. É isso, professor? É isso aí, meu amigo. Satisfação estar aqui com você novamente e também com os nossos queridos amigos que acompanham Na Mira da Verdade com tanto carinho. Um abraço a vocês, muito obrigado pelo carinho da audiência de vocês. Eu queria mandar rapidamente uns abraços aqui. Primeiro abraço para o Fábio e a Érica de Caconde, interior de São Paulo. Estiveram na Novo Tempo e nós prometemos mandar um abraço para eles e a Débora, minha colega, nos lembrou disso. Um abraço para vocês. Um abraço também para o Fábio Borba e Kellen Salles, são da cidade de Penha, em Santa Catarina. Um abraço também para o Lucas, que eu conheci em Jacareí, que trabalha numa feira, gente finíssima. Deus abençoe a você, meu irmão. E um abraço para Ezequiel Rodrigues Vieira, de Alegre Espírito Santo. Tenho aqui outros abraços, mais um aqui. Marignier Carvalho, radialista de Fortaleza. Que Deus guarde a você. E muito obrigado a todos vocês que acompanham com carinho a TV Novo Tempo. Muito bem, professor. Eu também queria mandar um abraço a você que acompanha a programação da Novo Tempo através da Sky, canal 14, onde quer que você esteja aí, em todo o nosso país acompanhando a programação. Muito obrigado por você estar aí ligadinho na TV Novo Tempo. Este é o canal da Esperança e esse é o programa Na Mira da Verdade. Seja muito bem-vindo e aproveite, mande as suas perguntas para a gente. Para você participar do programa, basta você mandar as suas perguntas para o nosso SMS. O número é 12 991566972. Ou você pode também mandar as suas perguntas através do nosso blog, namiradaverdade.com.br.
novotempo.com, ou melhor, novotempo.com/na mira da verdade. novotempo.com/na mira da verdade. Você vai entrar lá no nosso blog, você vai ver que do lado direito tem um espaço ali para você mandar a sua dúvida e ela chega aqui na hora para mim. Ou então, você também pode mandar as suas dúvidas através das nossas redes sociais, pelo Facebook, namiradaverdade.nt e pelo Twitter, @na mira da verdade, tá bom? Participe e mande as suas perguntas pra gente. Professor Leandro Quadros. Meu amigo. A questão é a seguinte, essa pergunta, que eu fiz a abertura aqui agora, quem mandou pra gente foi o Luiz, de Salvador. Um abraço aos nossos amigos de Salvador que acompanham a programação do canal 39 aí, que estão ligadinhos com a gente. O Luiz perguntou da seguinte forma, professor. Amigo Tito e professor Leandro Quadros, como entender 1 Coríntios 5:11, de 11 a 13, quando ali fala de expulsar o homem iníquo da congregação? O que isso significa? Expulsar? E quem tem autoridade para isso? Então isso é um texto, professor, onde mostra ali Paulo organizando a igreja, se deparou com um problema sério de um dos membros ou de vários membros ali e aconselhou para que fosse expulso da congregação. Isso nos dias de hoje na igreja, a igreja tem várias regras e tudo mais. Sim. E uma das coisas é muitas vezes, infelizmente, ter que desligar uma pessoa do rol de membros da igreja. Como que a gente pode explicar isso para o nosso telespectador? Que acima de tudo é feito com amor. Nesse momento aqui, Paulo é bastante duro. A gente não consegue nem sentir muito amor aqui. Como que a gente pode entender isso, professor? E olha, mais atrás ainda, no capítulo ali, deixa eu só mostrar um texto que ele fala aqui, ó, no verso 5, ele diz o seguinte: entregue esse homem a Satanás para que o seu corpo seja destruído, mas o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Olha aí, professor, aí começa a confundir mais ainda a cabeça. Como é que a gente entende isso, meu amigo? Vamos lá, meu amigo, este é um capítulo bíblico muito importante. Vamos falar primeiramente do contexto histórico no qual Paulo escreveu isso aqui. Quando Paulo diz para excluir, excomungar, diríamos assim, expulsar da igreja uma pessoa, ele estava aqui muito chateado e irritado porque os coríntios estavam tolerando um pecado gravíssimo cometido por um homem e não estavam fazendo nada. Então eu vou ler para você a partir do versículo 1, amigo telespectador e ouvinte da Rádio Novo Tempo, para você perceber qual é o problema aqui envolvido. Por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês, imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, ao ponto de um de vocês possuir a mulher de seu pai. E vocês estão orgulhosos. Não deveriam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso? Percebam uma coisa, havia ocorrido um problema grave de incesto naquela igreja. O indivíduo acabou mantendo relações sexuais com a mulher, com a madrasta, obviamente, com a mulher do próprio pai dele. E os coríntios o que fizeram, diz Paulo, nada. Paulo sabia que quando o pecador comete um pecado gravíssimo e a igreja passa a mão por cima e não faz nada, a tendência é o pecador se acomodar no seu pecado e a tendência é as pessoas, ao verem a falta de punição para aquele pecado, pensarem mais ou menos o seguinte: bom, já que ele fez e não aconteceu nada, eu também posso fazer a mesma coisa. Então Paulo, na verdade, estava extremamente preocupado com os efeitos que este pecado, sem punição, pudessem trazer sobre toda uma congregação. Na Bíblia, amigo que nos acompanha, a disciplina de Deus, a disciplina eclesiástica não existe para levar uma pessoa à perdição. Pelo contrário, a disciplina como apresentada na Bíblia, existe para trazer salvação. Por quê? Quando nós cometemos um erro gravíssimo e se torna público e envergonhamos o Evangelho, envergonhamos a igreja a qual pertencemos, algumas medidas têm que ser tomadas para o nosso próprio bem. A tendência humana é o seguinte: quando estamos errando e ninguém nos adverte do erro, continuamos no erro e fazemos coisas piores.
Por que Deus disciplina? A resposta está aqui em Hebreus capítulo 12. Eu recomendo que você leia com calma o capítulo 12 do verso 1 ao 13, mas eu vou ler apenas alguns versículos aqui que já serão suficientes para responder esta pergunta. Aqui a partir do versículo 8 diz o seguinte, de Hebreus 12: se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Verso 10. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Verso 11. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Veja como o texto é claro. Paulo faz uma comparação aqui dizendo o seguinte: um pai e uma mãe não disciplinam o seu filho? Disciplinam. A disciplina de um pai e de uma mãe é para o bem ou para o mal? É para o bem. Deus nos trata como filhos. E muitas vezes Deus precisa nos disciplinar para que nós possamos voltar para o caminho correto. A disciplina, diz Paulo, a princípio traz uma tristeza, mas no final ela traz paz. Por quê? Porque é uma tristeza saudável, uma tristeza que nos leva a um arrependimento e uma mudança de vida. Essa é a disciplina ensinada na Bíblia. Esse era o tipo de disciplina que Paulo queria que fosse dado àquele indivíduo que cometeu aquele ato de incesto perverso. Agora, se uma denominação religiosa não disciplina os seus membros, tendo como princípio que Deus é um pai que ama, aí não é a disciplina eclesiástica como ensinada na Bíblia. A disciplina eclesiástica é feita com amor, com o objetivo de corrigir. E pode ter certeza, se alguém é disciplinado por algo que cometeu e ficou público, e os outros na igreja começam a olhar para ele assim de canto, pode ter certeza, essas pessoas são má convertidas. Elas não conheceram ainda o evangelho na prática. Porque assim como aquele irmão foi disciplinado, um dia eu também posso. Quem garante que eu não vou cometer o mesmo pecado ou um pecado pior? Nós precisamos acolher as pessoas quando são disciplinadas para o bem delas, para que o nosso amor, além da disciplina, influenciem, levem a pessoa a adotar uma mudança na sua vida. E indo para finalizar a explicação do verso 5, quando Paulo fala ali no capítulo 5, verso 5, para entregar o homem a Satanás, esta é uma expressão bíblica, amigo telespectador e amigo ouvinte, que se refere realmente à remoção do membro, à expulsão dele da congregação, ou seja, não considerá-lo mais um membro da igreja. Você pode ver isso no próprio contexto. Aqui em 1 Coríntios 5,5, onde é mencionado o ser entregue a Satanás, você percebe aqui nos versículos anteriores, por exemplo, aqui no verso 2, no final fala assim: vocês deveriam expulsar da comunhão aquele que fez isso. Ou seja, o expulsar da comunhão equivale a entregar o homem a Satanás. Por quê? Quando a pessoa sai da igreja, é disciplinada ou é expulsa, é removida, diríamos assim, automaticamente ela passa a pertencer ao reino de Satanás, não ao reino de Deus. Se ela, obviamente, não voltar, se ela recebeu a disciplina, obviamente que ela é de Deus. Ele é filho e não é bastardo, certo? Agora, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor, aqui tem que ser interpretada essa expressão com base em Filipenses 3, 20 e 21. Ali diz que o nosso corpo será glorificado na volta de Jesus. Então o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, que esse homem seja removido, entregue a Satanás, para que ao ele sofrer as consequências físicas e psíquicas de ter se afastado de Deus, ele seja salvo na volta de Cristo, tenha o seu corpo glorificado. Então, essa é uma forma bíblica de descrever que a disciplina, quando é aceita, ela, na verdade, trará
a salvação do indivíduo. Ok, professor, muito bem. Bom, para você participar do programa, basta você mandar as suas perguntas para o SMS, o número é 12991566972. O nosso blog é novotempo.com/Na Mira da Verdade e as nossas redes sociais pelo Facebook, namiradaverdade.nt e pelo Twitter, @namiradaverdade. Olha só, tem a pergunta da semana passada que ficou aberta, mas já já ela entra no ar, tá bom? Eu queria colocar uma que chegou pelo SMS aqui, professor. Vamos, meu Deixa eu amigo. ver se tem o nome da pessoa aqui. Não tem, mas ela diz o seguinte: sou católica e gostaria de saber se o demônio sabe em que estamos pensando. Já tive muitos sonhos com espíritos maus de pessoas possuídas. O que isso quer dizer? O demônio tem poder de entrar nos nossos sonhos? Professor Leandro Quadros, isso é meio aterrorizante, saber que de repente a gente pode ser possuído pelo demônio e ele estar nos nossos pensamentos. Isso pode acontecer mesmo, meu amigo? Excelente pergunta dessa querida irmã católica. A resposta se encontra em 1 Reis capítulo 8, verso 39, que diz assim: ouve dos céus o lugar da tua habitação, perdoa e age. Trata a cada um de acordo com o que merece, visto que conheces o seu coração. Sim, só tu conheces o coração do homem. Biblicamente, apenas Deus conhece os nossos pensamentos. Agora, Satanás, por meio de influências externas, ele pode trazer, sim, pensamentos negativos e ruins à nossa mente. Por exemplo, uma pessoa que assiste filmes de terror, ela está permitindo que Satanás coloque várias imagens, vários tipos de conteúdos desnecessários para a saúde mental, obviamente, e a pessoa acabará sonhando com isso. Então, influências externas o inimigo pode utilizar para provocar pensamentos em nós. Agora, saber o que realmente pensamos, ele não pode, porque de acordo com 1 Reis 8,39, só Deus conhece aquilo que está na nossa mente. Muito bem, professor. Bom, a próxima pergunta aqui, deixa eu ver aqui, chegou no nosso blog. Quem mandou foi o Adalberto Inácio de São Paulo, e essa pergunta ainda tem a ver com o tema que nós estávamos falando a semana passada, sobre o batismo de bebês. Você lembra que a semana passada nós falamos sobre o batismo de bebês e tudo mais, né? Que isso não tem nenhum valor, mas ele fez um questionamento aqui que me deixou com a pulga atrás da orelha, professor. Quero ver aí como é que você se sai dessa, meu amigo. A questão é a seguinte: a circuncisão não era um tipo de batismo, tendo em vista que era um sinal de aliança com Deus? E sendo o sinal da nova aliança o batismo, não seria prudente batizar uma criança também? Assisto sempre o que posso do programa e vocês já me esclareceram muitas dúvidas. Grato, o Adalberto de São Paulo fez esse questionamento e olha que tem muito fundamento, hein? Se você disse que o batismo de bebê não tem nenhuma validade, como entender então a circuncisão, meu amigo? Porque a circuncisão era feita com o bebê no 8º dia. E aí, como é que fica? Muito boa essa pergunta. Primeiramente, a circuncisão era feita no 8º dia porque era neste momento em que o organismo conseguia coagular melhor. Então, toda criança era circuncidada no 8º dia para demonstrar perante o povo de Israel, por meio daquele sinal tribal de que aquela criança pertencia ao povo de Israel. Agora, mesmo que a circuncisão represente de certa forma o batismo, isso não significa que represente em todos os detalhes. Por quê? Quando nós vamos para o Novo Testamento, percebemos que a pessoa, para ser batizada, ela tem que cumprir com alguns requisitos, e um bebê não pode cumprir com esses requisitos. Então, por exemplo, Mateus 28, 19 e 20 diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Veja, para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a pessoa tem que ser o quê? Ensinada a obedecer. Um bebezinho com poucos dias não pode ser ensinado a obedecer a Deus. Outro requisito bíblico para o batismo encontramos em Atos 2,
37 e 38. E aqui diz o seguinte: quando ouviram isto, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Percebeu? Além de ser ensinado, de acordo com Mateus 28, 19 e 20, a pessoa para ser batizada ela tem que se arrepender dos seus pecados. E um bebezinho pode se arrepender do quê? De nada. Portanto, mesmo que a circuncisão tenha um certo simbolismo com o batismo, não se aplicam todos os detalhes em relação ao batismo, porque no batismo há requisitos importantíssimos para a pessoa poder ser batizada. Ser ensinada, crer em Jesus, obviamente, e arrepender-se dos seus pecados. Um bebê não pode fazer isso. Ok, professor. Agora tem uma pergunta de um dos nossos irmãos que acompanha o programa aí assiduamente. Eu queria mandar um abraço a ele, ao seu Ernesto Torres, que está acompanhando a nossa programação. Um abraço ao senhor, seu Ernesto. A sua pergunta agora está na mira da verdade. Ele diz o seguinte, professor. Eu vou ler aqui. Ele diz o seguinte: sou adventista há quase 60 anos e estudo a Bíblia diariamente, mas quando chego no livro de Juízes, no capítulo 11, fico apavorado. Jefté foi dominado pelo Espírito Santo para lutar contra os amonitas. Ele prometeu a Deus o seguinte: se o Senhor fizer que eu vença a batalha, eu queimarei em sacrifício aquele que sair primeiro da minha casa. Diz o relato que quem saiu primeiro da sua casa foi sua única filha. Ela pediu ao pai 2 meses para chorar sua virgindade. E quando ela voltou, Jefté fez o que prometeu a Deus. Pergunto, Deus aceitou o sacrifício desta filha ou não? Professor, Jefté realmente sacrificou a sua filha em virtude de uma promessa que ele tinha feito a Deus? É uma pergunta que já apareceu aqui algumas vezes, mas é importante sempre a gente colocar na mira para que as pessoas entendam bem o contexto e esse texto dessa situação. O que você tem para dizer aí? O que a Bíblia tem para dizer sobre este episódio? Olha, uma pergunta muito interessante. Obrigado, querido irmão Ernesto, por sua pergunta. Vamos começar respondendo a pergunta dele em relação à aceitação de Deus e depois vamos fazer uma breve análise do capítulo 11 de Juízes. A pergunta é: Deus aceita sacrifícios humanos? A resposta bíblica é não. Então vamos ler alguns textos. O primeiro deles se encontra em Deuteronômio 12, 31. Aqui Deus está dando orientações para o povo de Israel e entre essas orientações lemos o seguinte: não adorem o Senhor, o seu Deus, da maneira como fazem essas nações. Porque ao adorarem os seus deuses, elas fazem todo tipo de coisas repugnantes que o Senhor odeia. E o que é? Como queimar seus filhos e filhas no fogo em sacrifícios aos seus deuses. Deus foi muito claro para o povo de Israel dizendo o seguinte: olha, essas nações pagãs que eu estou tirando diante de vocês praticam coisas repugnantes. E uma delas que eu odeio, abomino e detesto é o sacrifício humano, é o sacrifício de crianças. Então não pratiquem jamais esse tipo de coisa para me adorar. Então o primeiro ponto, Deus é totalmente contra, obviamente, o sacrifício infantil. Agora, como explicar Juízes capítulo 11? Veja bem, querido irmão, existem 2 interpretações para este capítulo. A primeira delas diz que realmente Jefté sacrificou a filha contra a vontade de Deus, porque Jefté fez um voto precipitado. Pode-se ter argumentos para essa interpretação, porque o texto hebraico o permite traduzir assim. Agora, há uma segunda interpretação, a qual eu particularmente prefiro, que demonstra uma outra possibilidade de tradução de Juízes 11. Por exemplo, aqui em Juízes 11, 31, que é o texto mais problemático, diz assim: aquele que estiver saindo da porta da minha casa ao meu encontro,
quando retornar da vitória sobre os amonitas, será do Senhor e eu o oferecerei em holocausto. Essa tradução indica, obviamente, que Jefté ofereceu a pessoa que saiu da porta da casa dele em holocausto. Porém, eruditos bíblicos dizem que no hebraico esse artigo O não precisa estar aqui. E aí o texto pode ser traduzido também da seguinte maneira: será do Senhor e eu oferecerei um holocausto. Aí mudaria totalmente a situação. O texto poderia indicar o quê? Que Jefté dedicou a filha à perpétua virgindade, nunca teve marido, e ofereceu um outro holocausto ao Senhor e não a própria filha. Então as duas interpretações, querido irmão, podem ser baseadas no hebraico. Eu particularmente prefiro essa segunda interpretação, até porque eu vejo mais coerência nela por causa do verso 39, que diz que a filha foi chorar a sua virgindade. Eu creio que se ela fosse morta, chorar a virgindade por ser morta é uma coisa irrelevante. Eu creio que se ela chorou a virgindade é porque realmente ela foi perpetuada para ser virgem para todo sempre. O pai dedicou-a, diríamos assim, a Deus, não quis que ela se casasse, então eu, a princípio, sou mais adepto dessa interpretação, mas reconheço que a outra interpretação também pode ser aceita porque há embasamento bíblico também para ela. Ok, professor, muito bem. E se você quer aprender mais sobre a palavra de Deus, nós temos algo a oferecer para você. Todas as semanas oferecemos aqui esta revista, Verdades para o Tempo do Fim. Para você ter essa revista, basta você entrar no nosso blog, você vai ver a imagem dessa revista lá. Você clicando sobre ela, você vai ser encaminhado para um lugar onde você pode preencher com seus dados postais para que você receba na sua casa gratuitamente. Peça agora mesmo a revista Verdades para o Tempo do Fim e descubra o tempo em que estamos vivendo, o tempo do fim, e aprenda mais sobre a palavra de Deus. Não sai daí não, a gente vai para o intervalo, aproveita lá e peça a revista agora mesmo. A gente volta já já. Já estamos de volta, agora são 21 horas e 34 minutos, estamos ao vivo, este é o programa Na Mira da Verdade e você pode mandar as suas perguntas pra gente. Você tem coragem de mandar as suas perguntas? Faça agora, você pode fazer através do SMS, simples, na ponta do seu dedo, você que está com o seu celular aí em mãos, prepare a sua pergunta e manda aqui pra gente. O número é 12 991566972. Você manda a pergunta e eu recebo aqui na hora. E ela pode estar na mira da verdade. Se você está sentado assistindo a televisão aí com o seu tablet na mão ou com o seu laptop na mão, hoje muitos assistem televisão com os seus aparatos na mão aí. Faça sua pergunta também para a gente através do nosso blog. O nosso blog é novotempo.com/Na Mira da Verdade. Você manda a sua pergunta e ela chega aqui também agora. Ou então, pelas redes sociais, nós estamos conectados aqui, mande a sua pergunta para a gente também. A semana passada ficou uma pergunta em aberto do Twitter e quem mandou foi a Bianca Lima. A pergunta que nós deixamos em aberto a semana passada foi a seguinte: Professor Leandro Quadros, a Bianca pergunta o seguinte: quem é mais pecador? Quem tem o conhecimento e peca, ou quem não tem o conhecimento e peca também? Quem que é mais pecador? Aquele que sabe a verdade e não faz, esse pecado tem maior peso, ou aquele que peca porque não conhece mesmo? Ou para Deus é tudo igual? Como que é? Muito boa pergunta e a resposta se encontra aqui em Lucas 12, 47 e 48. O texto diz o seguinte: aquele servo que conhece a vontade de seu senhor e não prepara o que ele deseja nem o realiza, receberá muitos açoites. Mas aquele que não a conhece e pratica coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido. E a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Então o texto é muito claro.
quanto mais conhecimento tem e mais se erra, mais responsabilidade se tem. Porque aqui é dito que aquele que peca conhecendo a vontade do Senhor e não quer se arrepender, ele recebe muitos açoites. Agora, aquele que peca ignorantemente, mas peca, será punido com poucos açoites. Então, realmente, nós seremos julgados de acordo com a luz que nós recebemos. E então você quer me dizer o seguinte: a partir do momento que eu passo a conhecer uma verdade e não a pratico, eu estou sendo condenado por aquilo. Estou me colocando numa situação, Tito, realmente de condenação. É por isso que quando o nosso querido telespectador e ouvinte se depara com ensinamentos bíblicos que ele não conhecia ou que rejeitava antes, é muito importante que você converse com Deus. Não simplesmente porque a TV Novo Tempo, ou Leandro, ou Tito falaram, mas converse com Deus. Deus, aquilo que eles falaram realmente está na sua palavra, me mostre, me ilumine. Porque a partir do momento em que Deus lhe mostrar e você não se comprometer com o que Deus lhe ensina, Ele vai lhe pedir contas disso na volta de Jesus, com certeza. É verdade mesmo, professor. E você que está nos acompanhando aí, hoje é o momento de você tomar a sua decisão. Às vezes você tem ouvido algumas verdades que são apresentadas aqui, biblicamente, e você até aceita aquilo, mas não tomou a sua decisão. O que você está esperando? Talvez esse é o momento que você está precisando para tomar essa decisão de seguir a verdade que você está conhecendo. Peça a Deus forças e eu tenho certeza que Ele vai te capacitar a fazer a vontade dEle, tá bom? Bom, pode mandar as suas perguntas para a gente. Se você quiser mandar pelo SMS, o número é 12 99156 6972, tá bom? A pergunta chegou pelo SMS, que deixa eu ver se tem o nome da pessoa. A Giane de Contagem, Minas Gerais, pergunta o seguinte: pela primeira vez ouvi um irmão dizer que devemos dizimar também os presentes que ganhamos. Isso causou até uma certa indignação em alguns membros mais antigos na igreja. Como é isto? Como dizimar presentes? Agora, não só essa pergunta eu coloco na mira, mas mais perguntas relacionadas ao dízimo. Professor Leandro Quadros, a gente, lendo a palavra de Deus, a gente percebe que tem um povo no Antigo Testamento que foi separado para receber os dízimos. São chamados os levitas. E hoje existem pessoas que firmemente, baseando-se na palavra de Deus, acreditam que os dízimos não têm mais valor nos nossos dias. Os dízimos foram apenas para esse determinado povo, os levitas, que eram responsáveis por algumas partes no templo ali. E hoje a gente percebe, e o que é colocado para a igreja evangélica, para a igreja cristã, é que o dízimo realmente é um dinheiro separado para a pregação do evangelho. Agora, afinal de contas, o dízimo foi só para aquele povo do passado ou tem base bíblica hoje para os nossos dias? Infelizmente, amigo Tito, tem muitas pessoas que se deixam levar por comentários de gente ignorante no assunto, que dizem que o dízimo foi dado apenas para os levitas. Mas, professor, como assim ignorante? No Novo Testamento eu não me lembro onde fala alguma coisa de dízimo. E tem. O detalhe é que muitas pessoas ignoram, por exemplo, o texto de Jesus que se encontra em Mateus 23, não é? Então Jesus, quando estava repreendendo os fariseus por erros que eles faziam, os fariseus estavam dizimando, praticando as coisas tudo de acordo com a lei, diríamos assim, mas negligenciavam o amor, a justiça e a misericórdia. E quando Cristo os repreendeu, Cristo apoiou a prática do dízimo. Então olha o que diz Mateus 23. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas, ou seja, a justiça, a misericórdia e a fidelidade, sem omitir aquelas, ou seja, sem o dizimar. Então, quem lê um texto desses e diz que o dízimo é válido só no Antigo Testamento, ou ele é um analfabeto funcional que lê e não entende o que lê, ou está sendo desonesto com o texto bíblico. É óbvio que Cristo está apoiando a prática do dízimo.
E vou além. Quando você lê aqui Paulo falando do assunto, em 1 Coríntios 9, 13 e 14, ele é muito claro. Só não entende quem não quer. Vocês não sabem que aqueles que trabalham no templo alimentam-se das coisas do templo e os que servem diante do altar participam do que é oferecido do altar? Da mesma forma o Senhor ordenou àqueles que pregam o evangelho que vivam do evangelho. Paulo está fazendo uma referência aqui exatamente aos levitas. Os levitas, que eram quem administravam os serviços de culto, eles recebiam o sustento do dízimo. Paulo pega esse sistema levítico de dízimo e aplica para os dias do Novo Testamento, dizendo o seguinte: da mesma forma, ou seja, assim como os levitas, da mesma forma o Senhor ordenou àqueles que pregam o evangelho que vivam do evangelho. Então, ler um texto desse e vir com esse absurdo de que o dízimo é só para o Antigo Testamento, por favor, é analfabetismo funcional. Me desculpe a sinceridade, mas só pode ser. Repete o texto aí, professor, qual que é? 1 Coríntios 9, 13 e 14. E eu queria fazer, Tito, um último comentário, que daí já vamos explicar aquela questão dos presentes. Certo. Veja bem, querido telespectador e ouvinte, dízimo, você não pode dizimar simplesmente pensando assim: eu vou dizimar porque eu tenho que dar dinheiro para o pastor. Tira isso da sua cabeça. Esqueça esses teólogos da prosperidade que ficam por aí explorando os outros. Tá? Esquece isso. O dízimo é um princípio lindo quando entendido da forma bíblica. O princípio por trás do dízimo é esse do Salmo 24:1, que diz o seguinte: do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Quando eu dizimo, dou 10% da minha renda, eu estou reconhecendo que Deus é o dono de tudo e que parte do que Ele me dá, Ele quer de volta para levar o conhecimento da salvação a outras pessoas. Quando eu dizimo, eu reconheço que Deus é o dono inclusive do meu dinheiro, inclusive do meu bolso. Eu, por exemplo, eu não estaria aqui no Na Mira da Verdade se eu não tivesse recebido um estudo bíblico gratuitamente, quando eu tinha meus 16 para 17 anos. E como foi possível receber esse estudo bíblico? Pelo dinheiro de irmãos que dizimavam. Você entende? Então, a prática do dízimo é uma prática sagrada quando compreendida devidamente. E por isso, muito cuidado com esses falsos profetas que andam explorando as pessoas e com esses falsos profetas que vão a outro extremo dizendo que o dízimo é só para os levitas. Cuidado com ambos os falsos profetas, porque os dois tipos de falsos profetas vão levar muita gente para o inferno com eles, se eles não se arrependerem. E os presentes, você falou aí? Levítico 27:30, ali diz, e 32, tudo o que passava debaixo do cajado do pastor, ou seja, tudo que fosse lucro para ele, ele deveria dizimar. Eu entendo esse texto, Tito, como ensinando o seguinte: por exemplo, quando eu ganho um presente, há um tempo atrás eu ganhei um terno de presente. Eu procuro saber o valor desse terno e dizimar. Eu gosto de fazer isso, eu me sinto bem. Eu vejo que o texto bíblico me ensina isso. Agora, é óbvio, nem tudo que é presente você vai conseguir fazer os cálculos para dizimar. Agora, quando a gente ganha uma coisa significativa, por exemplo, uma gravata, eu ganho um terno, uma vez eu ganhei um sapato de presente, eu procuro saber o valor e dizimo. E vou dizer uma coisa para você, nunca me fez falta, eu sou abençoado por Deus em vários aspectos da minha vida. Então, dízimo pertence a Deus. O que é de Deus não mexamos, porque a coisa complica. Leia Malaquias 3, 8 a 10. Por isso que a gente não paga o dízimo, a gente devolve o dízimo. Amigo, você fechou com chave de ouro a resposta, é isso mesmo. Muito bem, professor, muito bem. Bom, esse é o programa Na Mira da Verdade, um programa de perguntas e respostas bíblicas. Se você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia com certeza terá coragem de responder. Mas neste momento, nós também temos um momento especial, que é o momento da mentira. Olha só.
Pois no momento da mentira de hoje, nós queríamos desmentir aí uma mentira violenta que você encontra na internet. Eu, vasculhando a internet e também muitos livros que eu tenho por aí, há um argumento que diz o seguinte, que dos 10 mandamentos mencionados em Êxodo capítulo 20, apenas 9 são repetidos no Novo Testamento. Obviamente que um dos 10 que não é repetido no Novo Testamento é o mandamento do sábado. E por isso, se você fazer uma pesquisa na internet, você vai encontrar alguns gráficos, alguns quadros que fazem o seguinte. Colocam os 10 mandamentos escritos com seus respectivos textos bíblicos no Antigo Testamento e colocam 9 no Novo Testamento para mostrar o seguinte, que o sábado, o mandamento do sábado não existe no Novo Testamento. Além de dizer que este tipo de gráfico é omisso, eu quero dizer para você que isso é uma mentira descarada. É uma mentira violenta pelo seguinte. Você já não ouviu falar que uma atitude, um ato vale mais do que 1000 palavras? Pois é. Na Bíblia percebemos que os apóstolos observavam o sábado e não o domingo. Isso no Novo Testamento. Por exemplo, em 1 Coríntios, percebemos aqui um texto muito interessante. Ou melhor, Atos 18. Em Atos 18, veja como esse tipo de quadro dizendo que o 4º mandamento não é repetido no Novo Testamento é uma coisa omissa, é uma coisa sem fundamento. Em Atos 18:4, olha o que diz aqui. Todos os dias ele debatia na sinagoga e convencia judeus e gregos. Primeiro ponto, ele não guardava o sábado só para agradar judeu, não. Ele pregava para os gregos também. E aí quando você vai para o versículo 11, diz que Paulo ficou ali em Corinto durante 1 ano e meio. Ou seja, só em Corinto Paulo guardou 78 sábados. Como é que o indivíduo vai me dizer que o 4º mandamento não é mencionado no Novo Testamento? Deve estar com algum problema, né? Se você não encontra uma ordem direta dizendo assim, ó, guarde o sábado, isso não indica que o mandamento não é válido, porque você não encontra muitas ordens diretas no Novo Testamento. E por quê? Simplesmente porque a Bíblia é uma coisa só. A divisão em Antigo e Novo Testamento é só para fins didáticos, a Bíblia é uma coisa só. E uma ordem direta para guardar o sábado era desnecessária, porque o judeu guardava o sábado até demais, até de maneira legalista naqueles dias. Agora, perceba na atitude dos apóstolos, perceba nos atos de Cristo, eles observando o sábado. E como um ato vale mais do que 1000 palavras, é óbvio que a guarda do sábado é mencionada assim no Novo Testamento. E tem muitos outros textos. E só não vê quem não quer. E por isso, quando você ler esses livros por aí, esses sites dizendo que o 4º mandamento não é repetido, saiba que isso é uma grande mentira e essas pessoas terão que prestar contas a Deus por espalhar tanta mentira pela internet. É uma pena. Ok, professor, muito bem. Eu queria mandar um abraço todo especial para todas as pessoas que acompanham a gente, em especial os nossos irmãos das mais diversas denominações religiosas, que estão acompanhando o programa e mandando suas perguntas. Os nossos irmãos católicos, os nossos irmãos presbiterianos, batistas que acompanham muito o nosso programa, evangélicos de todas as denominações religiosas, você que talvez seja espírita e tenha acompanhado o programa, você que é ateu, que não crê em Deus, mas para aí, está sentado e acompanhando esse programa, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Se você tiver alguma coisa para perguntar para a gente, não tenha preconceito, pergunte o que você quiser e nós vamos responder apenas baseado na palavra de Deus. Não é a opinião do programa Na Mira da Verdade, não é a opinião da Igreja Adventista do Sétimo Dia, ao qual esta TV pertence, não é o que a TV Novo Tempo diz, e sim o que a palavra de Deus nos orienta. Muito obrigado por você acompanhar o nosso programa e pelo carinho que tem pelo nosso programa. Eu queria colocar uma pergunta agora pelo Facebook. Quem mandou essa pergunta foi a Jandira Tavares. Ela diz o seguinte: sou cristã, frequento a igreja presbiteriana e adoro o programa. Tenho uma dúvida. A pessoa que não guarda o sábado está condenada? E uma outra pergunta: como? Quem se suicida ainda tem chance? Ou seja, professor, você já disse aqui outras vezes que nem sempre a pessoa que se suicidou, ela está condenada à morte eterna.
E ela está querendo saber com relação ao sábado. Quem não guarda o sábado pode, quem sabe, perder a salvação? Como a gente pode atender a nossa irmã aí com essas duas perguntas, professor? Vamos lá, querida irmã Jandira, muito obrigado por suas perguntas e um abraço a todos os nossos irmãos presbiterianos que acompanham o programa com muito carinho. Veja bem, antes de falar do sábado, é muito importante termos em mente Efésios 2, 8 a 10. Por quê? Porque no meio cristão, costuma-se ler apenas Efésios 2, 8 e 9 e se negligencia a leitura de Efésios 2, 10 também. Então vamos ler Efésios 2, 8 a 10 para contextualizar e para entendermos essa questão. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Veja, o texto é bem claro em dizer o seguinte: nada do que você e eu façamos nos dará méritos para a salvação. Nada. A salvação é dada como um presente de Deus para o ser humano. Agora, como que o ser humano evidencia que ele aceitou a salvação e que a salvação fez a diferença na vida dele? O verso 10 diz o seguinte: quando realizamos boas obras. Perceba que as boas obras não são um meio de salvação. Elas são o resultado de um coração transformado pela graça. É por isso que não há contradição entre fé e obras quando colocamos as obras no seu devido lugar, como parte do processo de santificação, de transformação do nosso caráter pela influência do Espírito Santo. Então, respondendo a sua pergunta, eu posso lhe dizer, citando Tiago 2,10, ali diz o seguinte: quem guarda todos os mandamentos, mas tropeça num só ponto, se torna culpado de todos. Ou seja, quem conhece a verdade do sábado como um memorial do poder criador de Deus e rejeita de livre e espontânea vontade, ele está trazendo condenação para si, porque ele está evidenciando que a graça de Deus não fez tudo o que deveria ter feito no coração dele. O mesmo se aplica a qualquer outro mandamento. Agora, será no futuro que este assunto, assim, será a pedra de toque no conflito entre o bem e o mal. Hoje, todos nós temos a oportunidade de mudarmos. Hoje, muitos que não sabem da guarda do sábado podem conhecer e muitos vão morrer sem conhecer, mas a graça de Cristo vai os alcançar, porque eles viveram de acordo com a luz que receberam. Agora, vai chegar um momento, querida irmã, que a nossa fidelidade a Deus, na observância do quarto mandamento como um memorial do poder criador de Deus, essa fidelidade vai ser testada. E aí eu deixo para você Apocalipse 14, 7, que é um convite para observarmos o sábado num contexto em que o evangelho eterno é pregado a todo mundo. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Aqui o autor João está parafraseando Êxodo 20:11, que fala para guardarmos o sábado, porque em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Então ele parafraseia Êxodo 20:11 para dizer que nos últimos dias você e eu precisamos adorar a Deus no seu santo dia. E se não fizermos isso nos últimos dias, quando for dado um decreto dominical obrigando-nos a guardar um falso dia de guarda, aí seremos castigados de acordo com Apocalipse 14, 6 a 12. Leia Apocalipse 14, 6 a 12. Os 3 últimos recados de Deus à humanidade. Estude esse capítulo com a doutrina do sábado, com a doutrina da justificação pela fé, e você perceberá uma coerência impressionante. Em relação à sua pergunta do suicídio,
Realmente, querida irmã, não temos como julgar todos os suicidas como perdidos. Porque ali em Juízes 11:32, aprendemos que Sansão, mesmo tendo tirado a própria vida, ele se encontra na galeria dos heróis da fé. Há pessoas que se suicidam não por falta de fé. Há pessoas que cometem o suicídio porque estão doentes, com a depressão profunda. E Deus olha com muito carinho para essas pessoas. Muito bem, professor. Eu queria aproveitar nesse finalzinho de programa e mostrar aos nossos queridos colegas de trabalho aqui que estão acompanhando o programa Na Mira da Verdade. Dá um tchauzinho aí para a turma. Eles vieram fazer o make-off do programa Na Mira da Verdade. E ali está a Maiara Costa, que também é a nossa produtora ali nas redes sociais. Está a Dalise Torres, que é produtora do Anjos da Esperança. E está o Flávio Ferraz ali, que também trabalha aqui na Novo Tempo, na parte de pós-produção, na parte de filmagem e tudo mais. Muito obrigado por vocês estarem acompanhando o nosso programa aqui, viu? Professor Leandro Quadros, o nosso tempo está bem corrido, nós temos 3 minutinhos só. E eu queria colocar uma pergunta, ver se você consegue responder ela em 1 minuto. Vamos lá, amigo. A Valentina, de 10 anos, professor, ela diz o seguinte: se Deus abomina o sacrifício de criança, como você disse, como explicar o pedido de Deus ao sacrifício de Isaac? Olha só, Valentina. A garotinha de 10 anos te botando na mira, meu amigo. Como é que é isso? Deus não pediu o sacrifício para Abraão do seu filho Isaac, que era um jovem, uma criança? Como é que é isso? Muito boa a sua pergunta, Valentina. Esse texto se encontra em Gênesis, capítulo 22. E, na verdade, Deus pediu para Abraão não porque ele apoiava o sacrifício infantil, mas Deus queria fazer um teste para demonstrar ao universo que Abraão realmente merecia ser o pai da fé. Tanto que quando ele vai sacrificar o filho, no verso 11 diz assim, ó: mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão, eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Ou seja, Deus não é a favor do sacrifício infantil. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Sabe o que, minha amiguinha, que Deus estava ensinando com isso aqui? Da mesma forma que Abraão estava disposto a entregar o filho, porque Deus o havia pedido, Deus esteve disposto a entregar a Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados. Então, Gênesis 22 é um capítulo evangélico, em que Deus mostra, por meio da fé de Abraão, o que significou para Deus separar-se de Cristo naquele momento, para que ele morresse pela humanidade. Muito boa e profunda a sua pergunta. Ok, professor, com essa nós encerramos mais um programa Na Mira da Verdade, agradecendo mais uma vez a sua audiência, a sua paciência e a sua persistência em mandar as perguntas. São mais de 1000 perguntas que chegam aqui no programa. Obrigado por você participar e saiba que a qualquer momento a sua pergunta vai estar na mira. Professor, a gente se encontra terça-feira que vem, combinado? Pela graça de Deus, meu amigo, combinado. Um abraço a você, Tito, um abraço, amigo ouvinte da Rádio Novo Tempo, a você, amigo internauta. Muito obrigado, querido telespectador, por seu carinho. Nunca se esqueça de uma coisa: sempre que você tiver a coragem de perguntar, não sou eu sou de menos. Mas sempre que você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia vai ter a coragem de lhe responder. Um forte abraço, até logo. E aqui você já sabe, sempre neste programa, as suas dúvidas, as suas perguntas, os seus questionamentos estarão na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau.